Meu querido amigo Marcos Boaventura me trouxe uma matéria que eu achei bem interessante, que é sobre a democracia interna dos partidos, em outras palavras, que é uma matéria que retrata a questão dos presidentes dos partidos, né? E nós temos, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, com mais de 20 anos à frente do PL, nós temos o Carlos Lupe desde 2004 à frente do PDT, e assim por diante, né? Então, o que acontece? O que acontece é que os partidos políticos, que são organismos de participação política e de promoção política, eles talvez tenham um problema grave na sua estrutura no Brasil. É que eles recebem recursos públicos e querem agir como órgãos privados. Uma empresa ter um presidente por 20, 30 anos, isso é normal, porque na verdade o presidente de uma empresa é o presidente de uma empresa, de um órgão privado, ele é um dono ou um gestor de um dono. Agora, o presidente do partido político, teoricamente, ele é uma liderança política que deveria ter na sua democracia interna a condução dele e não simplesmente como hoje acontece nos partidos políticos em geral. Existe a executiva e o diretório. O que é o diretório do partido? É a representação dos filiados. E essa representação dos filiados, ela não é escutada na maioria dos partidos políticos do Brasil. Esse é o problema que acontece. E aí, o que acontece? O que acontece de fato são reuniões a portas fechadas, reuniões em que meia dúzia decide pelo partido. E aí a pessoa que não tem nenhuma representação partidária, ou enfim, ou ela obedece isso ou ela sai fora. Então nós precisamos falar sobre esse tema, porque a grande questão é que hoje as pessoas não se sentem representadas pelos partidos políticos, porque talvez os partidos políticos não fazem a mínima força para representar a população. Por isso que talvez candidaturas que sejam, vamos dizer assim, independentes, seria uma alternativa para pressionar esses partidos a buscarem a se adequar ao interesse das pessoas. É como empresas, né? No sentido empresarial. Quando você não tem outro serviço a ser oferecido, essa empresa faz o que ela quer com o cliente. Agora, quando surge uma outra empresa trazendo a concorrência, trazendo adicionais, um serviço melhor, essa empresa que até então não estava nem aí porque estava ganhando automaticamente por não ter concorrência, ela vai lá e vai fazer de tudo para se manter no mercado, para ela ter aquele cliente. O que eu vejo nesse momento é que os partidos políticos não representam realmente os interesses da população em todos os partidos. Não é nenhum, nem dois, nem três. Embora tenham partidos mais populares, mais adequados, mas a verdade é que a gente, infelizmente, tem uma crise de democracia interna dos partidos políticos como um todo. E se a gente tem essa crise interna dos partidos políticos como um todo, é óbvio que isso vai refletir na qualidade dos parlamentares que esses partidos vão produzir, nos quadros que esses partidos vão produzir. E é isso que me causa tristeza. E eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem assim, eu não quero me envolver com o partido político, porque efetivamente muda as siglas, muda os nomes, mas parece que as coisas são o mesmo modus operandi. E é isso que faz que as pessoas se decepcionem com a política. E realmente, será que elas não estão erradas? Será que elas estão tão erradas, será que elas são tão despolitizadas ao não quererem se filiar aos partidos políticos? A questão central do que eu estou falando agora é que a gente precisa, de fato, ampliar a democracia. E ampliar a democracia não tem sido tarefa fácil, porque, afinal de contas, vivemos um país em que se diz ser tão democrático, mas a sua democracia é movida pelos interesses
das corporações, é movido pelos interesses de quem detém o poder e obriga os outros a segui-lo. Talvez aquele ditado, né, que diz assim, aquele que diz assim, obedece, né, quem tem juízo, etc, etc. Pois é, talvez seja este o problema. Nós temos que obedecer para ter juízo partidário e não simplesmente questionar para ter relevância partidária. Por quê? Porque os partidos políticos em geral, hoje, não têm presidentes, têm donos. E como eles são donos, nós seríamos meros funcionários ou subalternos. Não há debate de iguais. E não tendo igualdade de condições no debate político ou no debate político partidário interno, a gente não exerce a democracia, já nos próprios partidos políticos. O que dizer, né?